Então, bom Tá contigo. dia. Esse aqui é o nosso espaço para a gente falar de energias, para a gente falar de movimentos, né? Para quem ainda não me conhece, eu sou Silvinha Souza Guerra, eu sou fisioterapeuta acupunturista, eu falo de dor, eu falo de alívio, eu falo de estagnação, de movimento, de emoção e de postura. Muito bom, Silvia. Então, e se você não me conhece ou me acompanha há pouco tempo aqui pelo Instagram, eu sou o Sandro Poleto, tá? Eu sou mestre e instrutor de Reiki, especializado em terapia energética, né? E eu ensino os princípios da autocura, né? Através do Reiki, da meditação e do desenvolvimento humano. Trato de assuntos relacionados ao campo emocional, ao sistema dos chakras, à saúde energética dos nossos corpos sutis e físicos. E nós também somos, né, Sandro, monitores do Odisseia Academy Desenvolvimento Humano. Isso mesmo, né? No Odisseia Academy é uma escola digital que tem o principal intuito a formação do ser integral. Então, nós como monitores, né, somos alunos e monitores dessa escola, né? Então, o material que nessa área, principalmente nessa área da psicologia, da neurociência, né, da biomedicina, é dentro dessa escola que a gente adquiriu esse conhecimento. Isso mesmo. Até para E dar um hoje, embasamento, desculpa, Silvia. não pode Até falar. para dar um embasamento, né, para nossa audiência, os nossos amigos aí que nos acompanham, né, que não, o nosso trabalho é um trabalho sério, né, voltado realmente para a transformação das pessoas, levando em consideração a seriedade mesmo desse processo, embasado em pesquisas científicas, tá? Embasamento mesmo científico. Tá? É só esse adendo que eu queria trazer aí para nosso público. E hoje o nosso assunto, então, é o nó na garganta, né? E, claro, alguns recursos para a gente lidar quando acontece essa situação. E, então, se tiver qualquer dúvida, vai colocando lá nos comentários, que depois a gente vai responder, tá? Isso mesmo. E também, né, vamos, vamos pedir aí para o pessoal que, se possível for, né, deixa o seu, bota lá o coraçãozinho, né, clica lá no gostei, né, para que o Instagram possa notificar as pessoas, né, durante a live. Então, por favor, dá uma ajuda pra gente, tá? E não esquece, né, gente, se esse conteúdo aqui pode ajudar algum amigo, alguma amiga, algum familiar seu, por favor, manda para essa pessoa aí, compartilha isso aí através do direct, né? Assim essas pessoas também podem ser ajudadas nesse momento. E agora a gente tem, então, um momento muito especial, um momento muito esperado, agora nesse início, né? Que é o momento de nos harmonizarmos. Então, vamos, assim, nos preparar para iniciar essa manhã juntos, agradecidos que estamos, né? Por estar aqui, agradecidos ao alto, por mais essa oportunidade, tá? Vamos sintonizar o nosso íntimo, canalizando as nossas melhores energias através do nosso corpo, que é a nossa divina ferramenta. E gratidão pelas palavras que o nosso amigo Sandro irá nos trazer. Obrigado, Silvia. Então vamos lá. Quem estiver em casa ou no trabalho, enfim,
quem estiver sossegado, que não estiver dirigindo, né, que não estiver em alguma atividade que mereça estar atento em termos visuais, não precisa fechar os olhos, tá? Então vamos respirando profundamente, encontrando aí o nosso ritmo, tentando nos conectar com o pulsar do nosso coração, que vibra junto com o nosso planeta, na mesma frequência. E assim, conectados desta forma conosco mesmo, elevemos o nosso pensamento a nosso Pai Maior, ao Criador, ao Universo, nos tornando únicos e pertencentes a toda essa egrégora que nos fortalece e que nos ampara neste momento. Hoje, vamos harmonizar com o nosso chakra laríngeo, que é o tema do nosso encontro. E nesse momento, eu rogo ao Universo que lance sobre todos nós, neste universo maravilhoso, o seu raio azul céu, carregado com as benesses necessárias para desbloquear, para harmonizar o nosso chakra laríngeo que se encontra na nossa garganta, que através dele é que nos comunicamos com as pessoas à nossa volta e principalmente nos comunicamos conosco mesmo, tomando consciência do nosso interior, permitindo que o nosso subconsciente seja banhado por este raio azul céu e nele promova a limpeza de todos os miasmas, todos os cristais de bloqueios, todas as energias negras que nele se encontram, a fim de limparmos do nosso corpo sutil até o nosso corpo físico, promovendo o bem-estar de nossa saúde física, mental e emocional. Respire lenta e profundamente, mais uma vez, sentindo essa energia entrando pelas narinas e ao exalar o ar, ela se propaga por dentro do seu ser. E nesse momento, Pai, lhe peço que nos brinde com o seu raio dourado, a fim de blindarmos os nossos corpos das energias negativas oriundas do nosso externo. E também potencializar as energias do nosso corpo interno, potencializando a sua força, no amparo, na esperança e na confiança de dias melhores.
Gratidão, Pai, por esse momento, e nos abençoe, hoje e todo sempre. Assim seja. Muito bom. Obrigada, Sandra. Esse momento é realmente muito especial. Bom, então como a gente já falou, vamos abordar a região do chakra laríngeo e que tem essa associação quando passamos por ciclos que vem esse nó na garganta, essa sensação de bloqueio, que muitas vezes acontece, né, com a gente ou com os nossos amigos, e a gente às vezes fica sem saber como se conectar com esse problema e sem saber como fazer para manejar isso tudo. E, Sandro, você sabe que essa semana eu finalizei uma etapa importante com uma paciente. Ela é uma pessoa muito especial, assim, ela é uma mãe, né, de 2 crianças. Então ela tem esse ritmo de vida tão comum de hoje, tão atribulado, tão movimentado, onde ela se sente muito sobrecarregada com todos os papéis que ela desenvolve, né, na vida dela. E ela chegou para mim com a indicação do dentista, porque ela teve que começar até a fazer o tratamento dessa região do bruxismo, estava com desgaste nos dentes, aquela coisa que a gente também vê que acontece bastante, né, em casos de tensão, situações, tem fases que isso ocorre com mais intensidade. E então ela começou a desenvolver esse bruxismo e toda uma situação nessa região que está associada à articulação temporomandibular, aos músculos da face. E ela acabou entrando num pico, né, num pico tão grande de estresse, num ciclo de desgaste mesmo que a gente fala, né? Onde interrompeu o sono, ela perdeu essa qualidade do descanso dela, não estava mais tendo um sono reparador, que é outro fator que a gente sabe que também interfere diretamente nas nossas questões do dia a dia, na nossa qualidade de lidar com as nossas questões. E aí o ciclo foi em frente, né? Muita ansiedade, muita frustração, aumento da tensão muscular, mais ansiedade, mais frustração, aquela bola de neve que a gente sabe como funciona, né? E isso então foi vindo para o físico com cada vez mais intensidade, né? Ela começou a ter mais episódios de cefaleia, as cefaleias foram ficando mais frequentes, com mais intensidade. A questão da tensão muscular também sempre aumentando na região da face, né, dos ombros, do pescoço e entrando no ciclo do nó na garganta. Tá? Muitos episódios onde as coisas aconteciam e automaticamente vinha aquele aperto, aquele bolo, aquele mal-estar na garganta. Né? Então, no meio de tudo isso, a gente foi identificando, conversando, né? Pegando esses dados, rastreando esses sintomas, esses relatos tão importantes para a gente, para poder fazer o nosso direcionamento. Isso, então, foi mostrando o quanto que a gente poderia trabalhar, tanto a parte física, quanto a parte energética, né? Através, então, de exercícios físicos, terapêuticos, e a acupuntura também auxiliando com o recurso da canalização da energia, né? Porque nisso tudo foi vindo a dificuldade de se posicionar, como você falou, a nossa comunicação, a nossa fala,
nosso externar, né, através da comunicação. Ela tinha muita dificuldade de se posicionar diante de certas situações, dificuldade de ser ouvida, dificuldade de se sentir compreendida quando falava. Então, são situações que estão muito associadas com essa questão do nó na garganta quando entra nesse ciclo. Né? Aquela dificuldade também, como você falou, de pontuar para si mesma e também para os outros as questões que ela queria. Né? Então, a gente não põe para fora, a gente não deixa essas coisas saírem, vai ficando lá tudo guardado, tudo represado, não sai da maneira que a gente quer e fica aquela sensação que tem algo entalado na nossa garganta. E essa região, então, ela fica afetada e começa a dissipar começam a se espalhar esses sintomas pelas regiões associadas, né? Que é muito diretamente essa região da musculatura aqui, que recebe uma carga de tensão fortíssima no pescoço, né? Até a musculatura do couro cabeludo, da face. E a gente vai, então, entrando naquela coisa, se fechando mesmo, né? Vai, ainda na questão postural, a gente vai se fechando. E isso também representa essa questão de encarar as coisas de cabeça erguida, de peito aberto, né? A gente se fecha. Então, toda essa questão postural é muito importante da gente observar quando está nesse ciclo, sentindo tantos outros sintomas, inclusive o nó na garganta. E aí, então, como eu disse, tudo isso veio para a parte física dela e a postura dela diante da vida. Então, quando a gente fala de postura, a gente está falando de postura do corpo e as nossas posturas diante das coisas que acontecem na nossa vida. Não é verdade? Então, esses exercícios terapêuticos, a acupuntura, tudo para transformar essa questão postural e entrar nessa desengasgar, aliviar essa tensão. Aqui tem um pontinho que chama VB21. Ele é do meridiano da vesícula biliar. E ele é um pontinho muito, muito bom para liberar as tensões aqui dessa região toda. Esse meridiano está muito envolvido nessa questão da articulação temporomandibular, alguns tipos de cefaleia. No caso, esse tipo de cefaleia, quando a gente tem esses achados do nó na garganta, também é um meridiano que está muito envolvido. Então, assim, sabe, trazendo muito recurso de massagem, isso é super importante para auxiliar o tratamento. A questão do aquecimento também da região, né, Sandro? A gente sabe o quanto isso é importante para levar o relaxamento das fibras musculares. O calor, o calor superficial, né, aquela boa e velha bolsinha de água quente, muitas vezes, é um conforto que auxilia nesse relaxamento. Fora isso, né, agora a gente está aqui, está no calor, mas vale ressaltar que na época de frio, principalmente quem já percebeu que tem essa sensibilidade nessa região, sempre manter protegida, aquecida, bem embrulhadinho, sabe? Capricha lá no chale, no cachecol, para proteger essa área e ela evitar de entrar numa tensão por causa do fator externo, né, dessa questão da temperatura. Tá? Então, a gente vai sempre trabalhar, sempre que estiver passando por esse ciclo de nó na garganta, a gente vai voltar para dentro, para dissipar esse bloqueio, dissipar essa energia retida, aquela sensação estagnada que fica, para deixar essa região livre para ela se abrir, para se permitir se comunicar. E é muito importante a gente pensar e repensar na nossa comunicação. O que a gente quer dentro de uma
comunicação, né, Sandro? É importante a gente pensar isso também, a questão do pensar antes de falar, pensar em como que você vai levar a sua mensagem, qual é a sua intenção com aquela comunicação, né? E às vezes as situações são de muita contrariedade, então é mais importante ainda pensar, porque às vezes a gente vai falar coisas que vai ferir a outra pessoa. Então, se eu vou falar uma coisa que vai ferir o outro, é melhor que eu me cale. Assim como se o outro vai dizer alguma coisa para me ferir, eu prefiro que ele se cale. Eu não quero escutar isso do outro, então eu também tenho que pensar antes de fazer isso para os outros. É super importante a gente pensar antes de falar, porque essa situação de não estar sendo compreendido, de não estar sendo ouvido, necessita de uma avaliação para poder encaminhar as coisas da melhor maneira, né? E poder reverter tudo isso. Essa intenção mesmo, a intenção que a gente tem com a comunicação, né? A gente vai clareando as nossas ideias, vai se permitindo reconhecer essa questão do nó na garganta e visualizar esse nó se dissipando, a musculatura se relaxando, mais uma vez a respiração consciente, que a gente sempre fala, né, Sandro? Super importante, a respiração consciente, para que também a nossa musculatura tensionada receba a mensagem de que está tudo bem e os nossos músculos possam ficar lisinhos, possam ficar bem soltinhos, né, espichadinhos. Eu queria também falar sobre a mudança da nossa postura diante dos momentos desafiadores. Ver que não está legal o jeito que a gente está se comportando, né, Sandro? Ver que as posições que a gente adota, elas são dinâmicas e que a gente, então, está sempre assumindo novas posições. E isso é bom, isso pode ser muito bom. Tá? Então, o nosso corpo, ele nos traz recados e comunicações o tempo todo. E a gente que precisa aprender a utilizar essas comunicações, observar e aproveitar esses recursos da ferramenta que o nosso corpo nos é. Essa ferramenta divina e trazer para o nosso interior, para nos conscientizar, né? Não só pensando no posicionamento muscular, né? Num posicionamento de músculo e sustentação, mas também como as posturas diante da nossa vida. Que legal, Silvia, que interessante aí esse fato que tu trouxe pra gente dessa mãe, né? E eu acho interessante pontuar aí, antes de entrar propriamente dito na questão energética do nosso sistema dos chakras, acho importante pontuar algumas coisas que tu trouxe. Quando a gente vai se comunicar, né? Quando tu falaste aí recentemente sobre na hora de se comunicar com as outras pessoas, né? Como é que tu tá se comunicando? E é importante trazer que não é apenas só pensar naquilo que vai falar. Se tu não tem o conhecimento de si mesmo, tá? O teu campo emocional vai interferir diretamente no teu pensamento, tá? E aí, essa união do teu emocional com o pensamento vai te ativar dentro da tua mente. Tu vai entrar dentro do teu palácio das memórias. E lá dentro desse palácio das memórias tem memórias de situações vividas em outras oportunidades do nosso passado, tá? O nosso passado de agora, né? Desde o nosso nascimento até agora, e também, né, acessa memória lá do nosso subconsciente e também do nosso inconsciente,
tá? Que aí vem dessa temática que eu acredito que é vida após a vida, né? Que é o nosso corpo, que nesse momento aqui Deus nos deu esse corpo para passar por esse momento da jornada, mas a gente tem muitas existências, né, até então, tá? Então, ao acessar ao fazer esse movimento, então, se a gente toma conhecimento do nosso íntimo, a hora que a gente está comunicando numa situação conflitante, porque normalmente quando a gente fica com um nó na garganta, é quando a gente está numa situação de conflito, tá? E aí o conflito acontece porque vem aquele quarto elemento do nosso palácio mental, que é o ego, tá? Que é a nossa criança interior. Por isso que, em termos posturais, quando tu trouxe que o nó na garganta acaba fazendo com que a gente fique com uma postura curvada, né? É a nossa criança interior querendo voltar para onde ela se sentia protegida, que era dentro do útero. Então, volta para a posição fetal. Tá? Então, quando a gente conhece essas situações, quando a gente consegue modular e encontrar onde é que está as emoções que estão surgindo naquele momento, essa criança interior passa a olhar para aquele conflito não como uma ameaça, não como uma disputa de poder. E aí, se a gente não tem esse equilíbrio, a gente entra nessa espiral do conflito e ao invés de ter uma comunicação plena, tá, a gente tem uma comunicação difusa, uma comunicação que ao invés de amenizar a situação, ela passa a correr um risco danado de entrar no fundo do poço. Porque aí tu fala coisas que tu vai te arrepender daqui a 5 segundos, tá? Porque a hora que tu tomar consciência e sair daquele conflito, tu vai pensar e vai começar a refletir, poxa vida, mas sim, a outra pessoa me disse um monte de impropérios, mas o que foi que saiu da minha boca? Sabe? Recentemente, no grupo espírita que eu faço parte, que eu sou facilitador de estudos, nós tivemos justamente a turma fez um trabalho sobre um capítulo de um livro. O livro é As Perguntas de Jesus, tá? Não me recordo o nome do autor, mas depois eu aviso o pessoal se alguém tiver interesse, tá? Nós ficamos com o capítulo 7, que trata: que palavras são essas que dizeis enquanto caminhais? Tá? Quais são as palavras que nós estamos utilizando na nossa jornada aqui na Terra, enquanto que a gente está caminhando e conversando ao nosso redor? Sabe? Então, é importante a gente salientar a importância de a gente ter as nossas emoções, o nosso campo emocional, o nosso campo mental equilibrado, modulado, tá? E aí eu vou fazer o gancho já agora entrando no sistema dos chakras. Porque quando nós estamos nessa situação de desequilíbrio, tá? Com essas situações de estresse, de correria do dia a dia, sabe? De se preocupar demais com a opinião que os outros têm de nós e daquilo que a gente faz, né? E aquilo que a gente fala, a gente acaba encontrando a dificuldade nessa região da garganta, onde está o laríngeo localizado. Porque o laríngeo, quando ele está desequilibrado, tá? Quando ele está com bloqueios, se ele está bloqueado numa superatividade, é onde tu tem o abuso do conhecimento. É quando tu tem aquela coisa que tu sabe do assunto, tu é
um especialista no assunto, tu é um conhecedor daquele assunto e tu passa a tentar manipular as outras pessoas para que que o que tu fala é a única verdade que existe. Tá? Então tu passa a influenciar as pessoas tentando, muitas vezes até escravizar através do conhecimento, fanatizar através desse conhecimento, justamente para poder manipular aquelas pessoas dentro das circunstâncias. Quando essa energia ela está inibida, tá? É quando tu tem o conhecimento, mas tu não aplica ele. Sabe? Então é os dois fatores. Quando ele está inibido, Silvia, se tu tem esse conhecimento e tu não coloca isso para fora, tu não compartilha e principalmente tu não vivencia esse conhecimento, tu tá indo contra uma lei divina, que é a lei do progresso. Tá? E nessa lei do progresso, nessa lei divina, Deus nos dá a condição de levar a todo o conhecimento que a gente adquiriu na nossa vivência e transformar isso num legado para as próximas gerações. Essa é a nossa missão. Tá? E o que a gente pode fazer, né, para amenizar esses bloqueios que nós temos no nosso chakra laríngeo? A gente precisa realmente se conectar conosco mesmo. E a gente vai se conectar conosco mesmo como? Através da contemplação. O exercício da contemplação. O exercício da contemplação nada mais é do que você ficar em estado meditativo. É parar uns minutos e realmente refletir. Sabe? E refletir realmente por que aquela emoção, naquele momento, veio à tona. Aquela situação que a minha criança interior buscou na minha memória, ela é pertencente a esse momento do aqui e agora? Ou a gente está só buscando uma maneira de se proteger, né, dessa busca interior? Porque, olha, nós, seres humanos, a gente tem uma capacidade muito grande de autossabotagem. Que quando a gente sabe do problema, entende do problema, mas se esconde porque sabe que vai ter que fazer um movimento muito forte dentro de si para poder promover essa mudança. Sabe? Nós temos essa coisa. Ah, mas eu não vou fazer isso agora porque o outro também não faz. Não é esse o intuito, não é esse o propósito. Então, para a gente tirar esse nó que fica na garganta, que causa essa angústia, tomar consciência de nós mesmos é um fator preponderante nessa busca, nesse equilíbrio. Tá? Quando tu faz essa contemplação, esse exercício de contemplação, através de uma respiração, através dessa harmonização que nós fizemos hoje, certo? Te conectando com o alto, parando, respirando, sentindo o pulsar do coração e puxar esse raio azul céu, que é o azul que a gente tem no nosso céu quando a gente está com um dia maravilhoso, né? O tempo está chuvoso, eu não tenho a visualização do céu. Imagina o manto de Maria, a cor do manto de Maria. Esse é o raio. Esse é o raio. Essa é a cor que tu vai imaginar entrando na tua garganta, limpando todo o teu campo emocional, né? Amenizando as tuas dores, pedindo para o universo, para Deus, para o teu ser divino, que te traga condições de restabelecer essas conexões com o passado, né? Que aquelas dores do passado aconteceram naquela época, elas não estão acontecendo hoje,
amenizando, modulando essa frequência, né? Isso é extremamente importante. Isso é uma dica assim, fundamental. Uma outra dica interessante para trazer para todo mundo, para nós, é fazer o uso de chás. Tá? Nós temos nas plantas um poder que Deus nos deu, tá? Porque além das faculdades medicinais que já estão sendo comprovadas cientificamente, as plantas também têm o poder energético, tudo é energia, certo? E quando tu vai fazer um chazinho, por exemplo, tu tá com essa angústia, um chazinho para ansiedade, tá? Quem não tem ou não conhece camomila? Sabe? Aquela florzinha que parece uma margaridinha, que a gente dá muito para as crianças quando são pequenininhas, justamente para dar aquela acalmada, né? Fazer o uso, fazer esse chazinho por infusão, né? Vai lá, ferve a água, né? Pega a erva, deixa a água dar uma esfriadinha, coloca lá na xícara, né? Deixa abafadinho, deixa por infusão aí por uns 2, 3 minutos. E nesse momento da infusão, sabe, pega aquela caneca com amor, aquela xícara com amor e carinho, e intenciona, né, que o poder curativo daquela planta, sabe, o poder curativo daquela planta, ela está te trazendo os benefícios, sabe? E depois, no ato de tu tomar aquilo ali, também tomar com consciência, sentindo que aquela bebida é uma bebida que está te trazendo a cura. Certo? Intenção. Olha o poder que a gente tem. Ah, tu tá estressado. Uma outra planta agora. Tu tá estressado. Tá? Tu tá estressado, né? Ou melhor, tu tá estressado, tu usa a camomila, que é ansiedade também por causa da agitação. Desculpa. Tu tá triste. Sabe? Tu tá triste, tu tá desamparado, tu tá te sentindo frágil, sabe? Existe uma erva chamada alecrim, que é a erva da felicidade. Pode procurar no Google aí, procura alecrim, quais são as propriedades, o que ela tem, qual é o poder curativo. Usa o alecrim nos momentos de tristeza. Faz esse processo, faz a mesma coisa. Isso vai fazer uma diferença no teu dia, na tua emoção, naquele momento, e a partir daquele momento, fundamental. Então, essa condição é possível ser melhorada. Depende de nós, certo? A Fátima fez um comentário, né? Mas devemos ter o passado como experiência e trabalhar o presente para não dar mais os nós na garganta. E é bem isso mesmo, né, Silvia? Aproveitar as nossas vivências e as experiências do nosso passado e fazer tudo o possível para, no presente, não ter esses nós na garganta, né? Mas para a gente não ter esses nós na garganta, a gente precisa fazer esse movimento de olhar para nós, né? E ir em busca desse conhecimento, porque por que o conhecimento está ligado aqui no laríngeo? Porque o conhecimento faz com que a gente busque o autoconhecimento. Quanto mais conhecimento de fora eu adquiro, mais eu quero buscar o autoconhecimento, para que eu possa moldar as minhas situações e as minhas decisões para o momento atual. Né? Senão a gente entra lá na hiperatividade do chakra ou na hipoatividade. Na hiperatividade, querendo fanatizar, né? Querendo impor
a nossa verdade, ou na hipoatividade, onde a gente não olha para dentro de si e acha que ficar na ignorância é o que vai ficar numa boa. Não saio da zona de conforto, certo? Porque isso machuca a mim de forma que eu não estou conseguindo, naquele momento, né, fazer o movimento de mudança. Então, joga muito, né? Conhecer os nossos pensamentos, as nossas emoções, memórias e o nosso eu interior, a nossa criança interior, que é o ego, é fundamental para a gente ter equilíbrio no nosso palácio mental. É a nossa consciência que tem que tomar conta, né, do nosso ser. E não esses elementos que são importantes para o nosso processo evolutivo, mas que se não estão adestrados, se não estão equilibrados e modulados, causa tragédia na nossa vida. Certo? Causa tragédia na nossa vida. Né, Silvia? Causa mesmo. E como a gente não aproveitar as nossas vivências para se conhecer, para entrar em contato com a gente mesmo, é uma chance que a gente desperdiça para desenvolver mais qualidade nos próximos ciclos, né? Com certeza, com certeza. Tivemos alguma pergunta no chat, Silvia? Não, tivemos esses comentários, mas de qualquer maneira a gente deixa aberto nossos canais, pode trazer questionamentos, né, no nosso direct. Temos também o e-mail movimentandoenergias@gmail.com. Uhum. Isso aí. E sabe, Silvia, uma coisa que a gente vai disponibilizar também, né, para a nossa audiência, é um resumo, né? Vamos fazer um resumo dessa live de hoje, né? Porque a gente trouxe bastante conteúdo interessante e dicas importantes também para nesses momentos em que as pessoas têm esse nó na garganta possam então ter acesso, tá? Então a gente vai trazer um e-book aí, um informativozinho para o pessoal, de forma gratuita mesmo, tá? E nos sigam, né, nas nossas redes sociais, para que a gente possa entregar esse conteúdo para vocês. É só colocar lá no direct, né, lá no inbox, para a gente, ó, eu quero o material, que aí a gente entra em contato e disponibiliza isso aí para quem tiver interesse, tá? Então, a princípio, né, é isso. Se você gostou, né, dessa live e puder fazer um print da tela aí nesse momento, né, a nossa audiência que está aí nesse momento, tira um print da tela aí, joga lá no teu stories e marca a gente lá, para que também a gente consiga divulgar esse material para mais gente. Tá certo, pessoal? Isso aí. Vamos colocar essas coisas em prática para a gente poder levar esse conteúdo para frente, né, Sandro? Porque é tudo a partir da interação que a gente faz. Com certeza, com certeza. Lembrando, vale lembrar aqui também, pessoal, que esse conteúdo vai estar disponível também lá no nosso canal no YouTube, tá? É só entrar no YouTube e ir lá na pesquisa, digitar lá, @energias em movimento, tá? Que aí vai cair direto lá no canal e lá vocês têm o acesso, então, a esse conteúdo também lá. Tá? Lá ele fica na íntegra, editadinho, bonitinho, para que vocês tenham a melhor experiência diante desse conteúdo. Tá? Então, gente, a gente está chegando aí no final do nosso encontro, né? Quero particularmente agradecer a presença de todos, né, por esse momento em que a gente traz assuntos
que realmente possam transformar a nossa vida, fazendo com que o nosso dia a dia seja mais ameno e que a gente consiga enfrentar as situações em que a gente vive de forma tranquila e serena. Lembrando sempre a importância do ato de meditar, né? Se vocês quiserem saber mais sobre esse assunto da meditação, né, do poder da autocura, também, né, dá um salve aí, né, nas nossas redes sociais, que a gente está aí disposto a compartilhar esse conteúdo, né? Nós temos aí um conteúdo também de forma mais aprofundada, em que possa ser usado aí como uma ferramenta para te ajudar no dia a dia, tá bom? Por hora é isso que eu quero dizer para vocês. Desejo uma semana maravilhosa, um final de semana fantástico, e que essas dicas possam ter te ajudado, já será de bom tamanho. Muito obrigado e namastê. Até a próxima, ótima semana. Obrigada por essa troca tão rica, que a gente vai vendo que as experiências que a gente compartilha, a gente somos todos muito parecidos, né, com as nossas características únicas, mas que esse compartilhar, essa troca é muito importante para a gente ir se reconhecendo e poder atuar com mais assertividade nas nossas questões, né? Muito importante compartilhar, trocar e poder seguir nosso caminho, sempre buscando as melhores maneiras da gente se posicionar na vida, né, Sandro? Obrigada e até a próxima, se Deus quiser. Semana que vem estamos aqui de novo nesse mesmo horário. Um abraço, gente. Tudo de bom.